Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, estou em substituição hoje a professora Eudalene, que está aí nessa reta final do Enem, com muitas atividades aqui também pelo canal. E na nossa aula de língua portuguesa, dos nossos alunos do EJA etapa 5, nós vamos trabalhar aí, olha, com os pronomes de tratamento, né? As formas de tratamento, aí os aspectos da impessoalidade. Vamos falar um pouquinho sobre essas características muito importantes da comunicação em língua portuguesa, tá? No nossa cartela aí inicial, a gente começa aqui a trazer para vocês, deixa eu ver aqui, pronto, nosso objeto do conhecimento, né? Que é aí as formas de tratamento e a impessoalidade, e estabelecer as diferenças entre pronomes e as mais diversas formas de tratamento em terceira pessoa. Lógico que a gente tem hoje uma aula expositiva, com leitura e interpretação de texto, resolução de questões e atividades para casa, né? Então, a gente tem uma aula muito importante, bem trabalhada aí, para a gente poder falar aqui a respeito desse aspecto aqui. Vamos lá, gente, ó. Cheio de memes, aí nós vamos ter uma aula bem visual. Vossa Excelência me esqueça. Impossível, você é lindo. Gente, olha, nesse cartaz aí, ou melhor, nesse post, né, nesse meme aí que circula nas redes sociais, a gente tem a utilização de dois pronomes de tratamento, né, duas formas de se referir aí às pessoas. Vossa Excelência e você. Olha, quando você usa o Vossa Excelência, você está utilizando numa formalidade, tanto é que a pessoa olha assim. Aí, quando você troca o Vossa Excelência para o você, aí olha a carinha do cidadão aqui, como é que ficou aqui, alegre, satisfeito diante desse pronome aqui e desse pronome aqui, que a gente vai observar que há diferenças, tá? Esses dois pronomes, eles são pronomes de tratamento, né? A gente tem o Vossa Excelência como um pronome utilizado para autoridades, em que ocupem cargos como magistrados, como deputados, senadores, presidente da República, né? Nós vamos poder identificar esses cargos públicos, né? Utilizando-se dentro dos seus aspectos formais desse termo, desse pronome, e trabalhando, executando aí essa possibilidade, tá? Então, Vossa Excelência seriam os pronomes de tratamento, seria um pronome de tratamento utilizado aí para representações, vamos dizer assim, formais, a personalidades, a elementos que ocupam cargos públicos, né, de envergadura do tipo, ou de investidura política, até mesmo no meio judiciário, né? Dentro desse meio também policial. Então, geralmente, essas autoridades que você vai encontrar dentro das mais diversas esferas de sociedade que a gente tem, dentro das mais diversas esferas da nossa sociedade. O você também é um pronome de tratamento. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o você. Ai, professora, quer dizer que o você é um pronome de tratamento? Sim, sim, senhor. Um pronome de tratamento utilizado, sobretudo, para a gente fazer aí o uso, né, como é que eu vou dizer aqui, dessa situação informal de comunicação. Pronto, uma situação informal de comunicação. E aí a gente vai poder observar que, apesar dos pesares, né, o você, ele é um pronome de tratamento utilizado para informalidades, mas que executa muitas vezes essas diferenças. E você sabe a diferença de Vossa Excelência para Sua Excelência?
Gente, é só o ponto de vista aí em relação ao discurso. Vossa Excelência é quando você está diante da pessoa e está dialogando com ela, né? Ou seja, veja que aqui os ministros lá do Supremo Tribunal Federal, polêmico Supremo Tribunal Federal, eles estão um diante do outro. Então, quando um se dirigir ao outro, ele deve se dirigir por essa representação de Vossa Excelência, né? E aí, se ele tiver saído do plenário, professor, aí Sua Excelência. Sua Excelência não é uma referência aí, seria uma forma de se trabalhar essa referência àquela personalidade a quem você trata por Vossa Excelência, em que você não está diretamente falando com ela, mas falando dela, tá? Então, vamos lá. Vossa Excelência falando com ela, Sua Excelência falando dela, né? Então, a Sua Excelência foi convidada a participar, mas não apareceu. Então, Sua Excelência, o ministro da Justiça, né? A Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal, Sua Excelência, o deputado federal, o governador do estado, enfim, todas essas autoridades, quando a gente fala delas, se no discurso houver a possibilidade ou estiver imposta a possibilidade de nós de nos referirmos a ela de forma respeitosa, vamos estar utilizando sua, tá? Se eu estou dialogando com ele, ó, para daqui, para de lá, olha para um lado, olha para o outro, vou usar o vossa, tá? Então, vamos lá, a nossa cartela de conteúdos. Pronomes e formas de tratamento. Os pronomes de tratamento são um dos tipos de pronomes pessoais que nós utilizamos para identificar os nossos interlocutores. Eles podem estar associados aos níveis, né, de formalidade, respeito, consideração pela posição social, cargo ou função que as pessoas exercem e também a sua faixa etária. Reza a boa aplicação da sociolinguística que a gente possa aí utilizar as formas de tratamento adequando aí esse processo de representação dentro dessas possibilidades, tá? Então, a gente teve aí um processo, né, bem interessante. A gente viu lá naquele primeiro momento 2 pronomes de tratamento, o Vossa Excelência e o você, tá? Empregado na linguagem cotidiana, o você, ele... Perdão, gente. Ele, junto com o senhor e a senhora, são os pronomes de tratamento mais comuns de nós ouvirmos, de nós lermos, de nós pronunciarmos dentro dos nossos discursos, né? São considerados aí informais, né? Eles estão relacionados, muitas vezes, a essa ideia de informalidade que você deseja empregar dentro desse processo de identificação do seu interlocutor, né? Senhor e senhora, por exemplo, ele mantém questões tanto sociais como de faixa etária. Geralmente utilizamos o senhor e senhora para pessoas aí adultas, né? Ou então pessoas que a convenção social atribui aí as questões relacionadas, muitas vezes, por exemplo, senhora, muita gente diz que usa porque a pessoa é casada, né? A mulher é casada, né? E para as que não são casadas, são senhoritas. Enfim, a gente vai poder observar que essa normatização ela vai acontecer dentro daquilo que pode estar relacionado a esses elementos aqui. O nível de formalidade, o respeito, a posição social, o cargo e até mesmo a faixa etária são importantes, tá? O pronome você se originou, ó, lá no português antigo. Porque às vezes você diz, mas você é um pronome de tratamento? Era. Os pronomes de tratamento, geralmente, eles são aí compostos, né? Existe o radical vossa, né, que dá essa ideia de
representação da pessoa com quem falamos, né? Acompanhado daquilo que seria o elemento que causa essa formalidade. Excelência, por exemplo, santidade, temos o magnífico reitor, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Tinha Vossa Senhoria, né? Então a gente vai poder observar que sempre tinha esse voto, sempre tem esse vosso. E o você vem de onde? De vossa mercê, né? E aí, ao longo do processo, esse vocábulo veio de Portugal para cá. E aí, ao longo do processo de adequação e principalmente de popularização do idioma, a partir do século XIX, ele foi perdendo, vossa mercê, vós mercê, vós. Olha, de vossa mercê para vós mercê, né? Aí você vai evoluindo para você. Ou seja, você vai perdendo, vai juntando, aglutinando, dentro daquelas transformações normais que a língua brasileira vê aí passar em vários dos seus vocábulos, tá? Outro ponto importante também, olha, é que os pronomes de tratamento são sempre utilizados como forma verbal na terceira pessoa. Então, regramento da concordância. Eu me dirijo à pessoa com quem eu falo? Sim, eu me dirijo à pessoa com quem eu falo. Então eu vou concordar na segunda pessoa, porque a pessoa com quem eu falo é o receptor, é o tu. Mas aí, olha, há aquela questão que a gente acabou de colocar aqui, ó, de todo o processo de identificação do pronome de tratamento. Como ele tem um nível de formalidade, né, ele também vai ter uma imposição de concordância diferente. Embora que ele seja uma referência ao interlocutor que você fala, ou seja, a sua segunda pessoa, ele concorda na terceira, né? Porque ele faz alusão a esse elemento que nós vamos utilizar dentro dessas possibilidades. Vossa Excelência consideraria o fato de todos serem menores de idade. Vossa Majestade, a Rainha da Elizabeth II, faleceu na tarde de hoje, né? Faleceu algum tempo atrás, tá? Então a gente vai poder identificar, ó, essas várias possibilidades. O conceito que a gente trouxe aqui para vocês, né? Aquilo que você precisa saber é para usar no dia a dia mesmo, né? Você, dificilmente você chega hoje, por exemplo, eu tenho uma filha de 4 anos, né? E agora ela está começando a desenvolver bastante a fala dela, a fala dela. E assim, eu sou uma pessoa de mais de 40 anos, né? E quando eu me referia à minha mãe, da idade dela, eu já fui orientada a tratar ela por senhora, né? Então eu sempre chamo a minha mãe, por exemplo, de senhora. A minha filha não, ela sempre chama de você. Aí, assim, como a questão social, né? Como a gente colocou, a sociolinguística, né? Mostra que a gente vai se adaptando, né? A gente vai observando que até essa questão etária, né? De posição social, de representatividade social, elas também estão sendo modificadas. Às vezes sou estranho, mas é a força das mudanças que a sociedade impõe aos novos costumes, né? A tudo aquilo que a gente precisa sempre perceber, que há sempre um processo de ressignificação acontecendo, tá? Então, sempre utilizando-se aí da terceira pessoa para fazer a adequação vocabular ou verbal e concordar de forma correta, tá bom? Então, vamos para a nossa primeira questão, gente. Ó, primeira questão aqui. Vamos trabalhar com vocês essa primeira questãozinha, tá? Vou pedir um tempinho aqui, 2 minutinhos só, para que você, estando aí nas salas atendidas do canal Educação, possa discorrer sobre isso plenamente. Leia atentamente. Aí uma leitura silenciosa, atenta, ela é sempre muito significativa, principalmente porque ela vai dar a você a possibilidade de entrar no texto de uma forma importante.
Peço aqui para a minha diretora de mais de 2 minutinhos para os nossos alunos. Vamos lá, gente. Ó, vamos acompanhar aí. Você leu silenciosamente? Vamos aí entrar na leitura. Acompanhe novamente. Ó, quando a gente faz esse processo de conhecimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é que o conhecimento é a gente que constrói. Então, o primeiro passo é a gente ler eu, você e o texto. Não, você e o texto, né? Ou seja, a pessoa e o texto. Depois a gente auxilia aí. A questão é simples. Em Portugal, a utilização do pronome pessoal, você, por um aluno dirigindo-se a um professor, revela falta de educação. É feio? Por exemplo, na frase, você pode me explicar novamente o trabalho? Ou, professora, você pode chegar aqui? A minha pergunta deve-se ao facto de observar grande parte dos meus colegas incomodados quando tratados dessa forma. E, sinceramente, não vejo razões para isso. Provavelmente por ter vivido muito tempo no estrangeiro, onde tirei meu curso superior. Contudo, verifico que na televisão o uso desse pronome surge com muita frequência em debates, por exemplo, em que o entrevistador, Judite de Souza, trata por você os seus entrevistados. Grata por uma resposta. Aí, olha, a partir da leitura do texto, chega-se à conclusão que o uso do pronome você é um pronome aceito por toda a comunidade de língua portuguesa como um tratamento impessoal. Letra B, é admitido pelos falantes da língua como um pronome de cordialidade. Letra C, é um pronome usado como tratamento, mas com restrições de acordo com cada cultura. Letra D, é um pronome de tratamento formal, usado em qualquer situação. Veja bem, a gente vai observar que nesse caso aqui existem restrições lá, né? Aqui, ó. Existem restrições. Ele falou que lá em Portugal não é legal, é falta de educação um aluno dirigir-se ao professor como você. Aqui no Brasil, não. Né? Todo mundo, você, professora, você... Até ele colocou,
você usa o vocativo ao interlocutor e faz a utilização do você, né? Na opinião aí de quem das perguntas, né, que são recortezinhos de pergunta, ele não vê nenhum problema, né? Então, o pronome de tratamento, você é um pronome de tratamento, mas tem restrições de acordo com cada cultura. E aí a gente vai poder identificar essas possibilidades, tá? Então a gente vai poder analisar aí essa conjuntura. Conjuntura. Vamos lá para a próxima. Os pronomes e as formas de tratamento são aspectos comuns a quase todas as modalidades de comunicação oficial. Muito bem. Os pronomes de tratamento, tradicionalmente empregados, né, na segunda pessoa do plural, vosso ou vossa, de maneira indireta para referência a atributos da pessoa a qual se dirige. Na redação oficial, é necessária a atenção para o uso dos pronomes de tratamento em 3 momentos distintos: no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. No vocativo, o autor dirige-se ao destinatário no início do documento, né? E aí ele não usa o Vossa Excelência, né? Ele usa o vocativo, Excelentíssimo Senhor. No corpo do texto, ele pode... Aí é onde ele vai empregar os pronomes de tratamento na sua forma, primeiramente, por extenso, é o que manda aí os regramentos oficiais, e depois aí abreviados. O endereçamento é utilizado no envelope que contém a correspondência oficial, né? Então a gente vai poder identificar aí os aspectos importantes. Pronomes de tratamento e redação oficial. Bom, a gente sabe que como os pronomes de tratamento, eles estão relacionados às pessoas, né, de uma envergadura política, né, de uma situação, vamos dizer, importante a serem trazidas através desse momento, nós vamos identificar aí, ó, aspectos importantes, né, a serem trazidos, né? É preciso que a gente saiba que os pronomes de tratamento, eles se compõem através de um rito, né? De uma representatividade aí em relação a isso, tá? E a gente vai poder identificar alguns aspectos. Os documentos oficiais geralmente são enviados entre os órgãos públicos, sendo que muitas vezes é necessário direcioná-los a uma autoridade específica. Desse modo, é importante ter o conhecimento sobre como se dirigir a pessoas ocupantes de determinados cargos, sendo que o que vai determinar qual o pronome de tratamento a ser utilizado é o posto ocupado pelo indivíduo. Por exemplo, o Vossa Excelência, né? Carmen Lúcia assume e fala. A Sua Excelência, o povo. Olha aí. Ela quis, nesse texto, né, nesse discurso dela, fazer um processo de engrandecimento à figura do povo. Como o povo é coletivo, plural, né, o povo é popular, não seriam as autoridades, não estariam abrangentes. Quando ela fala do povo, ela sempre se utiliza dessa expressão, Sua Excelência.
Ok, gente, olha. Então, vamos sistematizar aqui. Os pronomes de tratamento e a redação oficial. O que é a redação oficial, professora? São os documentos produzidos pelas autoridades, né? Dentro das suas participações. E aí a gente vai poder identificar os pronomes de tratamento e funcionando categoricamente dentro desse ambiente formal, tá? Que são ofícios, circulares, memorandos, né? São relatórios, termos, ou melhor, textos técnicos que circulam dentro dos meios aí oficiais. Os documentos oficiais geralmente são enviados entre os órgãos públicos, sendo que muitas vezes é necessário direcioná-los a uma autoridade específica. Desse modo, é importante ter um conhecimento sobre como se dirigir a pessoas e ocupantes de determinados cargos, sendo que o que vai determinar qual o pronome de tratamento a ser utilizado é o posto ocupado pelo indivíduo. Geralmente, a gente tem um documento chamado Manual da Presidência, Manual de Redação da Presidência da República, né? Esse Manual da Presidência da República é um conjunto de regras, né, que inclusive expõe claramente essa necessidade de saber se utilizar de forma correta dos elementos que a gramática disponibiliza para o trato de forma respeitosa e formal a autoridades e pessoas e personalidades aí dentro dessa esfera. E em alguns anos, muitas vezes, eles acabam estipulando regramentos e isso passa a ser uma espécie de, como é que se fala, de norma a ser cumprida por aqueles que redigem esses documentos oficiais que eu falei para vocês, tá? Recentemente, bem recentemente, nesse último governo que termina agora em dezembro, logo assim que assumiu o atual presidente da República, ele fez uma mudança aí através de decreto, né, em torno dessa lei chamada uma normativa, né, que tem força de lei, ou seja, acaba se tornando algo que eu não posso deixar de seguir, eu tenho que seguir, em que ele elimina todos os outros, né? Radical como esse governo foi. Ele logo assim que ele assumiu, ele fez uma reformulação da normativa e ele disse lá, olha, acabou, só tem um pronome agora para se utilizar, que é Vossa Excelência, para todo mundo, para quem quer que seja. Vossa Excelência para os reitores das universidades, Vossa Excelência para os representantes da Igreja Católica, Vossa Excelência para os deputados, senadores, tudo. Eles só diziam que era para ser tratado de Vossa Excelência, tá? Mas, no antigo manual, nós tínhamos todo um processo de identificação aí dessas particularidades, né? E aí isso acabava gerando essa situação de bastante complexidade. Era preciso você tomar cuidado, porque dependendo do indivíduo, a gente tinha que tratá-lo de uma forma mais específica, tá? E aí a gente vai observar, olha, uma foto de uma carta, né? Antiga carta, a gente tinha aí essa... Hoje a gente sabe que tudo está digitalizado, né? Aí a gente não tem quase mais a ocorrência do registro escrito, né? O registro todo agora é digital, né? As assinaturas são digitais, né? A autenticação é digital e, às vezes, essa situação acontece de uma forma aí diferenciada. O pronome é utilizado para endereçar os envelopes, né? Que contém a correspondência oficial, sendo também inserido na parte destinada ao endereçamento no corpo do documento, onde é informado o destinatário da comunicação. Exemplo, ao ministro de Estado é necessário colocar no campo o endereçamento, a Sua Excelência,
o senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, a gente vai utilizar o pronome de tratamento, né? O pronome correto ao ministro de Estado, utilizar também os outros pronomes que indicam essa respeitabilidade pelo cargo que ele ocupa. O cargo que ele ocupa, só depois você vai identificar o nome. Como você está falando dele, né, ou está se dirigindo a ele, você trata como Sua Excelência, tá? Aí aqui, ó, aí a gente, ao excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, Palácio do Planalto, Esplanada, Praça dos Três Poderes, CEP, tal. Tá aí a cópia. Usa-se o pronome de tratamento no vocativo. No vocativo, ó, veja bem. A Sua Excelência Senhora Doutora Dilma Rousseff, digníssima presidente da República do Brasil, Palácio do Planalto, Distrito Federal. Senhora Presidente, tá só errado uma coisinha, que ela queria ser chamada de presidenta. Aí, gente. Então, a gente vai poder observar que é no início, né, do texto que esse vocativo vai aparecer, de forma a apontar de forma clara o seu destinatário, sendo inclusive separado por vírgula, né? Nesse momento aqui, a gente já não precisa mais dos pronomes de tratamento que ficaram, olha, dentro do processo de endereçamento, tá? Então, a presidente da República é necessário colocar no seu início senhor ou senhora presidente, tá? Então, o importante aqui, ó, é que nesse vocativo a gente utiliza o pronome de tratamento, mas a formalidade que a gente já havia colocado anteriormente, dentro desse processo de endereçamento, já acontece. Vamos lá. Aqui, ó, colocamos para você. Senhora Presidente, verbum volantis script manet. Por isso lhe escrevo, muito a propósito do intenso noticiário destes últimos dias e de tudo que me chega aos ouvidos das conversas no Palácio. Esta é uma carta pessoal, é um desabafo que já deveria ter feito há muito tempo. Desde logo lhe digo que não é preciso alardear publicamente a necessidade da minha lealdade. Tenho-a revelado ao longo desses 5 anos. Lealdade institucional pautada pelo artigo 79 da Constituição Federal. Sei quais são as funções do vice. A minha natural descrição, conectei aquela derivada daquele dispositivo constitucional. E aí, mas como assim, verba volantis scripta manet, né? Senhora Presidente, essa foi aí as referências que o antigo vice dela escreveu para ela. As palavras voam, os escritos permanecem. E aí a gente vai observar, visualizou, mas não respondeu. Carta do Temer, né? Ele mandou uma carta aí para Dilma Rousseff, explicando a sua insatisfação com o seu então governo, tá? Então, isso é só uma questão mesmo da gente poder utilizar. Usa-se o pronome de tratamento, vamos lá para a gente fechar a nossa primeira aula aqui, ó. Usa-se o pronome de tratamento no corpo do texto, né? O pronome de tratamento utilizado para se referir ao destinatário dentro do texto, podendo ser utilizado de forma abreviada ou não, é o Vossa Excelência, ou a abreviatura dele, que é o V.Exa. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país. Vossa Excelência não está na rua. Vossa Excelência está na mídia.
destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, não está falando com seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Isso aí foi uma sessão quente lá do Supremo Tribunal Federal. Quando nós tínhamos o ministro Joaquim Barbosa, né? E aí o ministro Joaquim Barbosa brigou lá com o amiguinho dele, mas para brigar com o amiguinho dele dentro do tribunal, tem que falar aí o pronome de tratamento correto. Então, haja Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência, dentro desse trato aí que a gente vai poder identificar. Então, os pronomes de tratamento, eles são utilizados no endereçamento, no vocativo e no interior do texto, né? Principalmente porque eles estão condicionados àquilo que seria essa situação formal que aparece aí sendo trazida, trabalhada através desses elementos, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai poder identificar essas possibilidades. Vossa Excelência, Vossa Excelência e Sua Excelência. Já falamos disso só para a gente fechar aqui, ó. Você sabe qual é a diferença? Se você estiver falando diretamente com esses caras, tem que tratar eles por Vossa Excelência, tá? Se você estiver falando da pessoa, aí você troca para Sua Excelência. Vossa Excelência participará da reunião? Estou aqui diante dele, né? Sua Excelência diz que não vai participar da reunião, ou seja, você se apodera do discurso da pessoa e acaba dentro desse poder aí trazendo essa possibilidade, tá? A gente tem dentro do regramento das regras, ou dentro dos regramentos da norma padrão, outros pronomes, né? Como Vossa Senhoria, por exemplo. Vossa Senhoria, segundo as regras gramaticais, são utilizados para pessoas que possuem cargos de chefia, né? Mas não são as autoridades, vamos dizer assim, no sentido do topo, daquilo que seria o topo da pirâmide, tá? Então, você imagine, por exemplo, vamos mandar um ofício lá para o secretário Ellen Gera, que é o secretário de Educação do Estado do Piauí. Vou tratar ele como Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência, ele é o secretário, é um cargo público importante, ele é o comandante daquela pasta, tá bom? Ah, vou falar agora com a diretora de Recursos Humanos. Pronto. A diretora de Recursos Humanos, vão tratá-la como? Vossa Senhoria. Nossa, professor, mas não é deselegante? Não é uma questão de deselegância, é uma questão de hierarquia, que a gramática diz que a gente tem que obedecer, para que a gente não faça como a presidente atual, que mudou o manual da presidência da República e disse que agora todo mundo tem que ser tratado por Vossa Excelência, ponto. Né? Não precisa mais você distinguir. Porque, olha, para padres, né, nós tínhamos o Vossa Reverendíssima, né, para o bispo, né, para a figura do Papa, Vossa Santidade, para os reitores de universidade, que são os diretores das universidades, magnífico reitor, né, Vossa Magnificência. Aí para os príncipes, né, Vossa Alteza, né, e aí para os reis, Vossa Majestade. Então a gente tem uma série de articulações que nós podemos utilizar para se referir aos autores ou aos elementos de forma mais respeitosa. A gramática, a norma culta, né, ela tem essas especificidades, né? Mas o mais recente Manual da Presidência da República, por exemplo, já desconsidera essas especificidades aí, né? Mas isso, gente, é uma questão de que a gente precisa conhecer, né? Para que, em caso a gente tenha uma situação que você vai ter que utilizar, você saiba se definir dentro dessas possibilidades, tá bom? Nossa primeira aula acabou de voar, né? Porque foi tão rápida que já chegou ao fim. É só o tempo
a gente tomar um pouquinho de água, 3 minutinhos, a gente organizar aqui melhor as cartelas e a gente volta no nosso segundo momento aqui de língua portuguesa com vocês, alunos do EJA Etapa 5, tá? E falando sobre o mesmo assunto, que é aí o pronome e as formas de tratamento. Já vimos aqui como nós vamos utilizá-los, né? E agora vamos praticar um pouquinho. Na segunda aula a gente vai fazer algumas atividades bem legais para a gente poder exercitar aí esse conhecimento que é importante também, viu, gente? Não pense que não é mimimi, não, é importante também. A gente volta em 3 minutinhos.